sempre, né? Grupo de estudos em simulação, modelagem mecânica dos fluidos, parceria aqui entre alguns alunos da FMG e da UFRJ. Vocês estão ouvindo? Estamos sim, tá de boa. Tá ouvindo, né? Beleza. Certo. O objetivo é reunir pessoas interessadas nas áreas de simulação computacional em programas principalmente de caráter aberto, modelar sistemas, mecânica dos fluidos e afins para compartilhar técnicas, experiência e conhecimento. A organização consiste em um encontro semanal para discussão ou apresentação de um tópico. A gente tem o Drive também com os materiais de referência, os slides que são apresentados, assim como compartilhamento de livros, de artigos, enfim. O grupo do WhatsApp para discutir e compartilhar demais coisas, e os organizadores, no caso aqui, são eu e o Pedro Morel, tá aí o nosso contato. Tá, a gente vai falar essa semana de uma introdução bem básica à interação fluido-estrutura. O Pedro Morel não pôde vir, mas ele me ajudou a fazer o slide, e acho que a gente pretende fazer também uma continuação depois para ficar um pouco mais claro alguma das coisas, que vai ser um pouco densa em matemática. Talvez eu abra algumas abas do Google, alguma coisa do tipo, só para conseguir explicar algumas coisas melhor. Mas aqui. Então, interação fluido-estrutura, né? Interação fluido-estrutura é um negócio que é totalmente presente em praticamente todas as áreas da engenharia mecânica e até da vida mesmo, no geral. Então, a gente tem, por exemplo, vibraacústica, que é o som, né? Todo instrumento ele é composto por um material que vibra em frequências específicas e a interação do material do instrumento com o ar gera as ondas de som. Então, é um fenômeno de interação fluido-estrutura, no caso, o fluido é o ar, e que está sendo apagado o som, e a estrutura é o próprio instrumento. A gente tem um avião, por exemplo, a gente tem as asas do avião, que com a passagem do fluido, ele vai sofrer um arrasto, vai sofrer uma deformação, assim como pode haver fenômenos de turbulência, e tanto no sentido do avião estar vibrando, quanto no sentido das massas de ar e do fluido. E a gente tem também, por exemplo, no nosso corpo, né, as veias e os órgãos são, no gerais, materiais bem maleáveis, bem facilmente deformáveis, então eles estão sujeitos à própria deformação imposta pelo fluido, no caso o sangue ou o que quer que seja. Então, bem comum. A gente também tem, por exemplo, o fenômeno da ponte de Tacoma, que é um caso clássico, né, de interação fluido-estrutura, que a ponte começou a vibrar demais e, no caso, ela caiu e quebrou totalmente. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Diferente do que as pessoas pensam, não foi uma ressonância comum, não é simplesmente o vento estava na frequência de ressonância da ponte. É uma coisa um pouco mais complexa. Houve ali um acoplamento entre os vórtices, entre o próprio material da ponte, que ela é o material não, a geometria da ponte, que gerou um vórtice lateralmente à ponte, e isso também aumentava a própria vibração da ponte com o tempo. Então, isso aí que é um fenômeno bem... Enfim, a ponte caiu. Continuando. Então, como é que costuma ser essa análise, né? Porque a gente pensa em fluido-estrutura e tanto o fluido quanto a estrutura são dois sistemas completamente complexos, né? A gente tem no fluido ali várias instabilidades, a gente já falou disso um pouco no encontro sobre turbulência, né? O fluido, as equações de Navier-Stokes são equações não lineares, elas estão sujeitas a fenômenos não lineares e instabilidades. Turbulência, compressibilidade também, no caso, por exemplo, de um fluido como o ar, e também em alguns casos, multifásico, né, quando você tem mais de um fluido interagindo. E a estrutura também, os materiais, na prática, eles não têm comportamentos lineares, aquele comportamento clássico de amortecimento que a gente tem, amortecimento viscoso, né, ele na prática não é muito bem o comportamento da maioria dos materiais. A gente lineariza, né, e no final acaba achando aquele amortecimento como sendo uma função da velocidade, né, do nosso sistema.
A gente tem também fenômenos, às vezes, de grandes deslocamentos e grandes deformações, que também são fenômenos complexos, que muitas vezes a gente não pode usar simplesmente a análise linear clássica de estruturas que a gente vê em resmate, mecânica de sólidos, enfim, para pequenos deslocamentos. E a gente tem problemas de várias escalas, né? Então, são dois problemas complexos que estão interagindo entre si, e o que a gente costuma fazer para simplificar o problema é análise dimensional, ou seja, a gente vai, através de adimensionais, como Reynolds, o Stokes, o Freud e outros, a gente vai ver quais são, de fato, os fenômenos importantes que estão acontecendo ali nas equações, quais são os termos que podem ser desconsiderados. Por exemplo, o Reynolds muito alto, você quer dizer que você pode desconsiderar os termos viscosos. O Stokes, no caso, aí seria um fenômeno de vibroacústica. Então, a gente pode caracterizar a relevância de cada termo nas equações por meio dos adimensionais. E para a parte da estrutura, a gente costuma trabalhar com análise modal. Então, a gente supõe um comportamento harmônico, né? Um comportamento que varia no tempo, como um seno, um cosseno, que está sendo, que no caso, teria uma amplitude associada e uma vibração associada também. É uma vibração, assim, um período característico associado, né? Então, assim, a estrutura estaria vibrando com uma certa frequência, ela está repetindo um comportamento, repetindo uma certa deformação a cada passo de tempo, né? Seria isso que é um comportamento harmônico, que se repete no tempo. E a gente trata isso com análise modal, e a gente também pode linearizar os termos não lineares das equações para também simplificar o sistema. Então, um pouco aqui sobre a notação que eu vou usar aqui nos próximos slides. A gente vai sempre tratar de delta ômega zero para ser delta. Esse deltinha aqui, ele vai ser a superfície, né, a interface. O próprio ômega zero é o sólido em si, então delta ômega aqui é a interface do sólido com o fluido. O ômega F é o fluido, o ômega S é o sólido. Isso aqui é a normal, né, a normal da superfície aqui. A gente tem o x, coordenada de espaço, que é um vetor, né, as 3 coordenadas espaciais, e o tempo. E quando eu estiver falando quando for grandezas maiúsculas, por exemplo, esse ômega maiúsculo aqui, esse x maiúsculo, esse t maiúsculo, eu estou falando de grandezas dimensionais, e se eu colocar eles minúsculos, eu já adimensionalizei essas grandezas. Então, isso vai ficar um pouco mais claro a seguir quando a gente começar a fazer umas adimensionalizações. Então, quais são para análise linear, no caso isotrópica do material, quais são as equações e quais são as grandezas importantes, né? A gente tem a nossa equação de equilíbrio, que vai relacionar o deslocamento. O deslocamento aqui, no caso, é um epsilon maiúsculo. Isso aqui é um epsilon maiúsculo, né? Como eu disse, os valores maiúsculos são os valores dimensionais. Então, a gente está falando aqui realmente de um valor dimensional, que é, sei lá, uma grandeza em metros de deslocamento. E o sigma isso aqui é um sigma maiúsculo, é a grandeza de tensão. Então, a equação de equilíbrio é o quê? É a lei de Newton, né? A força exercida no nosso densidade vezes aceleração, no caso, vai ser igual às forças que estão sendo exercidas no nosso sistema. A da gravidade aqui, né? E as forças de superfície, que são as tensões do nosso sólido. A gente tem a nossa lei de comportamento, que no caso é a lei de Hooke, né? Então, a gente tem isso aqui é literalmente a lei de Hooke. É a mesma coisa, é só escrita em uma forma mais sucinta, né? Mas é aquela que a gente conhece já, tipo, sigma vai ser igual a o traço da deformação. No caso aqui eu estou escrevendo a lei de Hooke não escrita em função das deformações, como sendo iguais a uma função da tensão, mas a tensão é igual às deformações, né? É uma lei linear, então você só pode isolar assim e escrever tensão em função das deformações ou o contrário. Mas enfim, isso aqui é a lei de Hooke, a lei de comportamento. E o nosso tensor de deformações que é definido assim. Então, isso aqui é a nossa deformação, isso aqui é o nosso deslocamento. E para a gente definir a deformação com deslocamento, a gente tira o gradiente do nosso deslocamento, o gradiente transposto, soma com o gradiente normal, divide por 2, enfim. É só definição do tensor de deformações do sistema. E
lei de Hooke. E no caso, quando a gente substitui, né? Aí você vê que aqui a gente pode pegar essa aqui é a nossa deformação. A gente pode colocar a nossa deformação na lei de comportamento, porque está aqui a deformação, né? E achar, no caso, a tensão em função da deformação. Depois a gente pode colocar a tensão, a lei de Hooke aqui, no caso, na equação de equilíbrio. E no final, o que a gente acha é a nossa equação de Navier. A equação de Navier é nada mais que a equação de equilíbrio, uma vez que eu já substituí as tensões e que já está tudo escrito em função da deformação. Então, agora eu consigo escrever a minha deformação no sólido, a minha lei de comportamento, né? No caso aqui, a lei clássica de Newton aqui, em função dos deslocamentos, em função das deformações do meu sólido. Substituindo aqui progressivamente, substituir essa nessa, e aí eu chego nessa equação. Vamos passar. E uma vez que a gente tem essa equação, a gente não costuma trabalhar exatamente, a gente trabalha com essa equação, mas assim, o nosso objetivo sempre é achar uma equação mais simples, que é uma generalização, que é uma forma nesse formato aqui, que é o quê? Um termo em relação à derivada segunda da massa, ou seja, isso que eu estou chamando, esse termo aqui, M, ele é a nossa massa modal, que a gente vai ver ele depois. É um termo que é a derivada segunda de alguma coisa, né? No caso seria derivada segunda do quê? Nesse caso aqui, do próprio deslocamento, vezes aqui a densidade, né? A gente tem um termo de rigidez modal, que é um termo que depende apenas do deslocamento e não é a derivada dele. Então, vai ser todo esse resto aqui da equação. Você vê que ele depende só do deslocamento, é a única variável aqui. Isso aqui são as constantes, né, do seu material. E, por último, a gente tem um termo que é o associado às forças, né? Então, no caso aqui, é um termo que não depende da deformação, nem deslocamento do seu sistema, ele depende só do espaço e do tempo, né? No caso aqui, só tem a força devido ao peso, e é uma variável apenas de x aqui. No caso, não é uma variável de nada, né? Mas poderia ser uma força que dependesse da posição ou dependesse do tempo também. A questão é só que ele não depende da deformação do próprio sistema. Então, essa aqui é a equação principal que a gente trabalha. A gente tem aqui massa modal, rigidez modal e força modal. São os três termos. E você vê que não tem um amortecimento modal, porque a gente trabalha principalmente para fazer análise de modos mesmo. A gente primeiro acha os modos naturais, a frequência natural do nosso sistema, e isso não envolve pegar o amortecimento do nosso sistema. Depois que a gente insere o amortecimento e consegue trabalhar em cima dele. Mas, assim, inicialmente, os nossos modos de vibração e as nossas frequências naturais são encontrados sem o amortecimento. E como é que funciona a resolução modal? É baseado em uma busca de uma solução harmônica, que é o que eu falei, né? Você faz uma separação de variáveis. Separação de variáveis aqui é a questão-chave, né? Ou seja, eu falo que no caso aqui eu estou querendo achar uma solução W para o meu deslocamento, né? Voltando aqui, ó. O deslocamento era o epsilon maiúsculo, eu substituí por uma variável W. Eu quero fazer uma separação de variáveis, ou seja, vai ser um termo que depende da posição e um termo que depende do tempo. Esse termo E ômega t aqui, ó, ele é nada mais do que um seno e um cosseno, né? Pela equação de Euler, isso aqui é só a parte oscilatória da nossa solução harmônica. Ou seja, essa aqui que é a suposição que a gente está fazendo de uma resolução harmônica. A gente está falando que o quê? Que é uma solução do tipo que se repete, né? Que tem um ciclo, tem uma frequência associada e ela se repete no tempo. No caso, uma deformação vai se repetir no tempo, vai ficar mais claro no próximo slide. Então, a gente está falando de uma busca por um modo próprio, que no caso é a própria deformação, e uma frequência associada a esse modo próprio. Então, olha só para ficar mais claro aqui, o que é a resolução modal? O caso mais simples seria um modo, pode ser um seno. Então, quando você está pegando só o seno por exemplo, quando você quer resolver a equação de calor, então quando você quer resolver a vibração em um sistema, você pode decompor qualquer que seja uma função periódica em seus termos harmônicos, né? E no caso aqui, eu vou somando cada um dos termos harmônicos e eu vou ficando cada vez mais próximo da minha solução de fato. Então, eu somei vários termos harmônicos aqui e consigo aproximar cada vez mais a minha solução, no caso quadrada, que é a minha solução de fato.
pro caso do seno fácil aqui. Mas então, isso aqui é a série de Fourier, né? Mas os nossos modos próprios não precisam ser necessariamente só senos e cossenos. Eles podem ser qualquer função escrita em função do espaço. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma membrana, um tambor, né? Se você tem um tambor, que você está tocando ele, batendo lá no tambor, ele vai vibrar em alguns modos próprios. Então, se você bater exatamente no centro dele, ele vai vibrar nesse modo, principalmente nesse modo primeiro aqui, que é o quê? O tambor como um todo, vai para cima e vai para baixo. Sobe e desce. Ou seja, ele tem uma deformação que eu posso escrever como uma função, né? Eu posso determinar a função que representa esse deslocamento do tambor aqui e uma frequência associada de subida e descida. Galera, assim, se qualquer coisa vocês podem falar, porque assim, essa apresentação é bem curta, nem é tão longa assim, e ela é bem densa de matemática, então qualquer dúvida vocês falam aí, porque às vezes eu vou passando e no final ninguém entendeu nada, ou então ficou algum problema, pode interromper, porque mesmo se interromper não vai demorar muito não. Ela não é uma apresentação longa, beleza? Tranquilo, tranquilo. Beleza. E outros modos, por exemplo, associados ao meu tambor, eu tenho, por exemplo, esse aqui, que é o quê? O centro está subindo, enquanto que essa parte em volta aqui está descendo, né? Então já é outro modo associado ao mesmo tambor. Aqui também tem outro, em que o centro sobe, aí tem essa parte que desce, depois essa parte que sobe também. Isso que são tudo modos axissimétricos, né? Você vê que está igualzinho em volta do eixo aqui. Esse aqui já não é um modo axissimétrico, desculpa. Esse aqui, ó. Opa, o que é isso? Esse aqui já não é um modo axissimétrico, porque uma parte, se eu rodar aqui em volta, né? Uma parte está descendo, outra parte está subindo. Aqui também. Exatamente esse, só que você vê que, tipo assim, esse aqui para esse é a mesma transformada desse para esse, né? Tem o que agora? Uma parte, esse aqui era só uma parte que subia, uma parte que descia, e agora esse é uma parte que sobe, uma parte que desce, intercalada com outras partes, enfim. Fica uma coisa meio abstrata aqui, mas é só para representar que os meus modos próprios, eles não são necessariamente apenas funções do tipo seno, como a gente sempre vê na equação, na série de Fourier aqui, bem representado. Eles são qualquer função no espaço que represente, que seja, no caso, solução para o problema de Sturmville, né? Que é o problema de vibrações. E aqui, por exemplo, também eu tenho aqui uma barra, né? Uma barra vibrando. Eu posso ter o primeiro modo, que vai ser a barra só indo e voltando. Eu posso ter esse outro modo aqui, que é uma parte da barra vai para a direita, enquanto que o meio vai para a esquerda. Ó, uma parte vai para a esquerda, enquanto que o meio vai para a direita, e fica revezando assim. E aqui outra, ela pode dobrar de outras formas. E quando eu somo todos esses modos, eu consigo achar, de fato, o deslocamento da minha barra para algum problema, se eu perturbar a barra ali. Então, a ideia da análise modal é essa. Eu achar os modos associados a cada um, os infinitos modos associados à deformada do meu sistema e as frequências associadas a cada modo, e aí resolver para cada separadamente, né? No caso, eu não preciso, eu consigo desacoplar a equação, os meus modos e tratar cada modo individualmente. Então, eu vou resolver só para esse modo, depois resolver só para esse modo, depois resolver só para esse modo. Não necessariamente eu vou conseguir desacoplar em todos os casos, mas a ideia é essa. Enfim, uma vez que você fez a separação de variáveis, que era o quê? Um termo em t, no tempo, e um termo em x. Isso aqui, lembrando, é a deformada, né? Deformada do meu sólido, ela é um termo em t, um termo em x, e aqui está somando todos os modos, né? Isso aqui é de 1 até infinito, é justamente o somatório dos vários modos aqui. Cada modo aqui com sua respectiva frequência natural. Eu jogo naquela equação de novo, naquela equação aqui de trás, que era a equação generalizada no meu sistema mecânico, na parte estrutural dele. E o que eu acho é, de novo, a massa modal, a rigidez modal, e agora a força modal, ela vira isso aqui. Por que tem uma integral aqui? Porque a minha força, ela não depende por definição, né, essa força modal, ela não dependia do deslocamento, ela dependia só de x e de t, do tempo. Então, você tem que fazer uma projeção, ou seja, tem que projetar qual que é o valor da força para cada um dos modos. A projeção é definida como sendo essa integral que você está calculando aqui. Então, você tem que pegar a sua força, multiplicar por seu modo, i aqui, né, integrar, e achar o valor da força projetada em cada modo. Como assim, exatamente? Só para ficar um pouco mais claro.
Por exemplo, eu posso ter uma força cíclica no meu objeto. Por exemplo, essa força quadrada aqui, ó. Eu posso ter uma força desse tipo aqui, ó, uma força que é uma onda quadrada, né? Então, assim, do nada, ela inverte de direção, empurra com força máxima num sentido, depois ela inverte e vai para outro sentido. E projetar essa força nos modos é exatamente achar qual que é a relevância de cada um desses termos do seno aqui. Então, assim, eu achar qual que é a amplitude do primeiro modo, depois eu achar a amplitude do modo menorzinho aqui, do outro seno, achar a amplitude do outro dele. Então, assim, o que estou fazendo é justamente projetar essa onda quadrada aqui nos vários modos com frequências diferentes. Enfim, é um pouco abstrato, mas a ideia é essa. Eu estou tentando achar a relevância daquela força, que pode ser qualquer força, em cada um daquelas formas que o meu sistema está vibrando. Né? Então, tá aqui. Essa aqui é a minha equação do sólido, massa modal. Aqui, com substituir, né? Porque na idade ela vai do 1 até o infinito, né? São infinitos modos. Na maior parte das vezes, os modos mais para frente ficam irrelevantes, e você pega os primeiros modos e é uma aproximação muito razoável, como a gente viu aqui, né? O quadrado com 4 senos aqui, quatro termos da série de Fourier já fica bem próximo até de uma onda quadrada, e talvez já seja o suficiente para o seu problema ali de engenharia. E agora a equação no fluido, né? A gente falou do sólido. No fluido, o que eu tenho? A minha equação de equilíbrio. Você vê que sólido e fluido é a mesma coisa, né? Essa disciplina eu acho interessante porque ela mostra assim como é que o sólido por fluido ele é literalmente a mesma coisa, assim. A única diferença é que ao invés de eu ter deslocamento, no fluido eu tenho a velocidade. Mas os termos são exatamente iguais, né? Eu tenho aqui um termo no tempo, eu tenho aqui o meu termo de forças de superfície, o meu termo de forças de corpo, eu tenho aqui a minha lei de comportamento, assim como eu tinha a lei de Hooke lá no sólido, aqui eu tenho a minha lei de comportamento, no caso, para o fluido newtoniano, é essa a equação, e eu tenho aqui a forma de caracterizar o meu tensor taxa de deformação. Da mesma forma que eu consegui caracterizar a deformação no sólido em função da posição, eu consigo caracterizar o tensor taxa de deformação no fluido em função da velocidade, que é exatamente a mesma forma, né? Gradiente transposto de U mais gradiente de U. Vamos voltar isso só para ficar um pouquinho claro. Aqui, ó, mesma coisa, né? Gradiente do deslocamento transposto mais gradiente do deslocamento sobre 2, enfim. Lei de comportamento, que é a lei de Hooke, equação de equilíbrio. Mesma coisa no fluido. E uma vez que eu substituo esse aqui nesse e esse nesse, eu acho a equação clássica de Navier-Stokes, né? Tá aqui a equação de Navier-Stokes, escrita de uma forma um pouco menos convencional, por quê? Porque aqui é para um fluido compressível, o fluido pode ser compressível nesse caso, para essa equação aqui. Aquela equação que a gente vê mais clássica de Navier-Stokes é para um fluido incompressível, e aí esse termo aqui, ó, que é divergente de U, ele some, né? O que quer dizer a compressibilidade de um fluido? O divergente da velocidade é igual a zero. Então esse termo aqui, quando ele some, eu tenho exatamente a minha equação de Navier-Stokes mais clássica que a gente vê sempre, né? O termo viscoso está aqui, o termo de pressão está aqui, o termo de força de corpo por causa da gravidade está aqui, e o termo não linear, né, de transporte de velocidade, que é o que causa turbulência, está aqui, e o meu termo de variação da velocidade no tempo está aqui. Enfim, equação de Navier-Stokes para um fluido compressivo. E aí agora, uma vez que eu tenho a equação do sólido e a equação do fluido, eu tenho que achar uma equação para interface, né? Porque é interação fluido-estrutura, né? Não cabe só falar do fluido e do sólido separadamente, eu tenho que relacionar os dois de alguma forma. E a forma como a gente relaciona os dois é com duas condições. Uma é a condição cinemática, então vamos olhar primeiro só para cá, não olha para o resto do slide, não. Condição cinemática. Condição cinemática, ela é o quê? Eu estou falando que a velocidade na interface do fluido, a velocidade aqui, nessa interface, ela é o quê? Justamente a mesma velocidade do sólido, né? O que é a velocidade no sólido? É a derivada do deslocamento no tempo, né? Deslocamento por tempo, velocidade. Então, o sólido vai estar aqui vibrando, vai estar naqueles seus modos de vibração lá, como a gente viu, movimentando de alguma forma, e o fluido que está na interface vai ter exatamente a mesma velocidade do sólido. Essa é a condição cinemática. E a gente tem aqui agora também uma condição de igualdade de forças, né, que é a condição dinâmica. Então, sigma maiúsculo S é o quê? Forças de superfície no sólido são iguais às forças de superfície no fluido. Naturalmente, né, isso aqui é só ação e reação. Lei de Newton, né, se o fluido
faz uma força no sólido, o sólido devolve com a mesma força. É uma igualdade entre as duas forças ali no fluido. E está multiplicado aqui pelo normal, porque a igualdade é no sentido normal. A força, né, que está sendo aplicada pelo fluido no sólido, ela é normal à superfície. E tá, essas aqui são as equações, e eu posso escrever elas na forma modal, né? Porque a gente está sempre tratando de modos aqui, na análise. Então, uma vez que eu escrevo a equação cinemática na forma modal, o que eu faço? Pego a deformação, falo que a deformação é o quê? Um termo que depende só do tempo e um termo que depende só da posição. Quando eu derivo o termo no tempo, ele aparece aqui com um pontinho, derivado, né? Esse aqui é o termo derivado no tempo, e esse aqui é o termo que depende só da posição. E o somatório de todos os modos, né? Estou somando todos eles. Condição cinemática escrita em forma modal. E a condição dinâmica, que no caso é a minha força, feita na interface ali, ela vai ser a minha força do fluido, só que ela tem que estar projetada nos modos, nos modos do meu sólido. Então, de novo, é essa integral aqui, porque a minha força do fluido, né? O fluido ele está ali movimentando, ele está ali fazendo sei lá, uma onda, por exemplo, uma onda está ali batendo no meu na minha barragem, por exemplo, e a minha barragem tem um modo de vibração próprio, né? É o que a gente falou ali mais cedo. A minha barragem pode ser, por exemplo, isso aqui, ó. Ela pode ser talvez modelada como 10 minutos, ok? Para o zoom, mas a gente vai acabar antes. A nossa barragem pode estar sendo modelada como talvez como essa estrutura 2D aqui, né? E ela tem seus modos de vibração. Esse aqui só vai e volta, esse aqui vai e volta em outra frequência, só que o meio dela está indo numa direção, enquanto que o topo está indo em outra. Esse aqui, de novo, está movimentando, indo e voltando, com esse outro modo de vibração, ainda mais, como é que eu digo assim, com ainda mais oscilações que esse, né? E o modo N também vai estar lá com um tanto de pequenas oscilações. E no caso, o meu fluido, que pode ser a minha onda que está batendo na barragem, ele não necessariamente está no modo de vibração da barragem, né? Ele pode estar pode ser qualquer tipo de esforço. Pode estar ali, o fluido pode bater e ficar. Ele não precisa nem necessariamente ser uma força do tipo que vai e volta. Não precisa ser uma força harmônica. Eu ainda consigo decompor essa força nos meus modos de vibração da estrutura. E é o que eu estou fazendo aqui. Então, para decompor, eu resolvo essa integral, a integral na superfície, né? Na interface. Então, é isso. E agora, assim, um pouco aqui sobre a parte adimensional. Uma vez que eu tenho a condição cinemática, eu vou pegar só essa condição aqui, ó, a condição de igualdade de deslocamento, né, de velocidade, desculpa. Ou seja, velocidades na superfície, na interface, ela é igual. Velocidade no fluido é igual a velocidade no sólido. Eu tenho aqui, eu posso adimensionalizar, né? O que é adimensionalizar? Eu pego a minha velocidade característica, ou seja, eu escrevo a minha velocidade como sendo um termo adimensional, esse Uzinho aqui minúsculo, né? Lembra que lá no início do slide eu falei, todos os termos minúsculos são os termos adimensionais e os maiúsculos são os termos dimensionais. Esse U aqui não tem dimensão, enquanto que esse U0 aqui que tem a minha dimensão associada. Então, se, por exemplo, eu tiver lá minha barragem e a velocidade do fluido contra a parede for lá de 20 metros por segundo, esse U0 vai ser 20 metros por segundo. Enquanto que aqui eu tenho a minha deformada no sólido. Esse aqui é o meu epsilon maiúsculo, né? Virou um epsilon minúsculo. E qual que é a minha velocidade associada? A minha, como é que fala? Desculpa. A minha deformação, ela vai ter uma grandeza característica L, né? Ou seja, a barragem pode estar indo e voltando com uma amplitude de 1 metro. Ou seja, ela vibra 1 metro para frente e depois volta 1 metro para trás. Esse L aqui seria 1 metro. E o meu ômega zero é a minha frequência associada a esse movimento, né? Ele vem de adimensionalizar o T. Você vê que o T também ficou minúsculo aqui. E aí você só passa dividindo aqui, você acha essa equação. E aí o que eu faço, o que a gente faz aqui, é que a gente, com essa equação, a gente transforma esse termo inteiro aqui em um UR, 1 sobre o... A gente, na verdade, transforma eles em 1 sobre o R, né? A gente fala que o R, a gente define essa variável UR aqui, essa velocidade característica aqui, como sendo... Não é uma velocidade porque ela é uma dimensional também. Esse UR aqui não tem dimensão, mas assim, pensando como sendo uma velocidade ali, característica, a gente define ele como sendo o resultado dessa constante aqui, e ele aparece aqui.
E esse termo aqui, ele também tem uma ordem de grandeza, que eu vou chamar de D, que é a ordem de grandeza, é esse ômega 0 sobre L aqui, que é isso aqui. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, qual o objetivo de estudo? Eu agora escrevi a minha velocidade aqui, adimensional, em função desses dois adimensionais, D e o R. E eu vou ter análises diferentes para resultados diferentes desses adimensionais, né? Por exemplo, se o fluido estiver em repouso, o R ele é muito menor do que o D. Então, o fluido em repouso, a gente está falando de quê? A gente está falando, por exemplo, de um problema de vibroacústica. O ar que está vibrando enquanto eu falo, ele está parado. E ele pode estar mexendo também, mas a questão é que não é relevante que ele esteja mexendo para que tenha a propagação da onda sonora. Então, a velocidade do fluido é muito menor que a velocidade do sólido. O que está realmente movimentando o evento é a velocidade do sólido. Ele é aquele sólido que movimenta e gera uma vibração no meu meio fluido, com a vibraacústica, por exemplo, com a propagação do som. E eu posso ter, por exemplo, um caso em que o fluido, a velocidade é muito maior do que o escoamento. Então, por exemplo, uma asa de avião, a velocidade do fluido está passando muito mais rápido. Qualquer efeito que eu tiver ali de arrasto ou então de vibração da minha asa vai ser controlado totalmente pela velocidade do fluido, né? A velocidade do fluido que vai ser a mais relevante naquela análise. Então, dois casos diferentes. Um é o fluido domina o escoamento, o outro o fluido está em repouso e o sólido domina o escoamento. Isso aqui também pode ser pensado aí. Da onde está vindo o movimento? Esse primeiro caso aqui, o sólido move e o movimento do sólido causa o movimento do fluido. É o caso da vibraacústica, né? A minha caixa de som, ela vibra e causa o ar a se mexer e o som a se propagar. Aqui é o fluido que se move, como a minha asa de avião, por exemplo, e o movimento do avião, do fluido, que causa a asa do avião a reagir de alguma forma. E para uma vez que eu tenho aqui a minha análise, então eu fiz minha análise do sólido, fiz minha análise do fluido e fiz minha análise da condição cinemática, né, que é a análise da interface. Como é que eu acoplo isso? Qual que é o processo de acoplagem? E aí a gente vai parar por aqui, infelizmente não vai ter um exemplo do processo de acoplagem. Talvez eu possa mostrar, mas acho que vai ficar meio confuso, eu não organizei nada, então é melhor deixar para outra semana. Mas o processo de modelagem, ele consiste em, eu tenho a minha dinâmica do sólido descrita pela equação. No sólido, a equação modal, aqui eu não substituo os modos, o izinho, mas a gente tem a equação do sólido, que é essa equação clássica aqui, minha massa modal, minha rigidez modal, minha força modal. A gente tem, com a dinâmica do sólido, a gente calcula qual que é os modos próprios do sólido, então a gente sabe qual seria o deslocamento na interface do sólido, os tipos de deslocamento característicos que aquele sólido pode sofrer. E com isso, a gente consegue inserir na condição cinemática o deslocamento do sólido e achar, então, como que seria o deslocamento do fluido em função do sólido. Uma vez que a gente tem isso, a gente consegue, com as condições de limite, né, isso aqui se torna as condições de limite do fluido, porque o fluido vai estar na mesma velocidade do sólido, a gente insere nas equações de Navier-Stokes como condição limite. A gente resolve as equações de Navier-Stokes e isso vai dar para a gente o quê? As reações do fluido. Uma vez que a gente tem o resultado de pressão, de velocidade do fluido, a gente consegue achar com a pressão justamente o quê? A nossa condição dinâmica, porque é a pressão que vai entrar aqui, ó, para ser a reação a força que o fluido exerce sobre o sólido, né? E uma vez com a condição dinâmica, que a gente calculou com a pressão, com o resultado de pressão da equação de Navier-Stokes, a gente consegue resolver essa integral, ou seja, efetivamente projetar a nossa pressão do fluido em cada um dos modos da nossa estrutura e achar qual que é a força que vai entrar na própria dinâmica do sólido. Então a gente faz isso aqui na idade, é cíclico, né? A gente faz isso de uma vez só, a gente acha a equação do nosso sólido, com isso a gente acha a condição dinâmica, que vira o que? As condições de contorno do fluido, com as condições de contorno do fluido a gente resolve Navier-Stokes, com a resolução de Navier-Stokes a gente acha a pressão entra na condição dinâmica para ser a reação de força do fluido no sólido, que entra de novo na dinâmica do sólido. Então esse é o processo de modelagem, dinâmica do sólido, equações de Navier-Stokes no fluido e condições cinemática, igualdade de velocidade, né, e dinâmica, igualdade de forças. Acabou. Então, deixa eu ver, nem deve ter mais tempo praticamente. E aí, dúvidas? Imagino que algumas. Cara, como tem 30 segundos, falar rápido.
Não, esse é um assunto que eu tenho bastante interesse, né, de aprender mais e tal. Eu sei que existem aí acoplamentos de 2 vias, 3 vias, né, Sim, de mecânica fluidos com sólidos. Sei que tem alguns programas que fazem, mas que hoje em dia ainda é uma coisa custosa, né. E acho que é um tema interessante para estudar, cara. Se a gente for fazer isso semana que vem, vou tentar estar presente de novo. beleza, cara. Rapidinho, acho que é melhor